pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos nós. Mais uma quinta-feira aqui juntos para refletirmos a palavra do Senhor. Eu confesso que tenho recebido muitas notícias nessas últimas semanas de falecimentos de parentes mais afastados, né? Assim, mais pessoas da família de alguns amigos e que a gente sofre junto, que a gente procura tentar consolar. E assim como esses meus amigos, esses parentes estão sofridos e precisando de consolo, o Senhor coloca no meu coração que muitas pessoas estão assim, né? E aí, como é que a gente pode ajudar? Através da palavra de Deus. Não tem outra maneira. E hoje a nossa reflexão vai ficar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 ao 5, que ele diz assim: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Com efeito, à medida em que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também, por Cristo, as nossas consolações. Deus é o Pai de todas as nossas consolações, consola todas as nossas tribulações. E a palavra diz que na medida que nós somos consolados, nós podemos consolar outras pessoas. E isso eu vivi plenamente, né? Porque talvez vocês pensem assim, Marisa, você fala na palavra de Deus, mas é porque você nunca teve um sofrimento ou não perdeu ninguém. Não é nada disso, né? Eu creio nessa palavra de Deus, eu procuro conforto em Deus, porque é o único que nos consola. Mas eu já passei, sim, por momentos difíceis. E eu vou dizer, testemunhar aqui, fazer um breve testemunho de um momento que eu passei muito difícil na minha vida e que o Senhor, só o Senhor me consolou. E que depois, com a minha experiência de consolo, eu pude consolar outras pessoas. Eu perdi o meu pai por um suicídio. Ele suicidou-se. Ele tirou a própria vida. E nesse momento, a gente se questiona por quê, como isso aconteceu, o que foi que eu fiz que eu não pude ajudar o meu pai. Porque a gente fica com aquele peso dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? A angústia entra no nosso coração de uma maneira que não dá para explicar. E é claro que eu senti isso. Eu, meus irmãos, minha família. Mas o que eu fiz? Eu rezava constantemente a Deus. Eu pedia que Ele me mostrasse, que Ele me consolasse. E eu vou dizer a vocês, Deus foi maravilhoso comigo. Ele realmente me consolou. Através do que Ele passou para mim, eu consegui consolar outras pessoas. E 2 meses depois do falecimento do meu pai, eu estava me formando. Claro, eu não fui para a festa, mas eu fui para a missa e fui para a colação de grau. E na missa, exatamente 2 meses, meu pai tirou a vida no dia 19 de outubro e dia 19 de dezembro estava acontecendo a missa de ação de graças pela minha formatura. E eu estava lá, um amigo pegou pela minha mão e disse assim: eu queria que você fosse conversar com a minha mãe. Eu falei: por quê? Ele disse: porque ela faz 6 meses que perdeu um sobrinho e até agora não consegue nem dormir de noite. E você faz 2 meses que perdeu seu pai de uma maneira tão trágica
e já está conversando e tocou a vida, voltou para o curso para se formar. Vá ver se você dá uma palavra de conforto. Veja, Deus me consolou. E nesse momento, aquele rapaz estava me pedindo ajuda para a mãe dele. E eu fui. E a gente conversou, mas nada que eu falava, que eu argumentava, ela se conformava. E teve um determinado momento que ele falou alguma coisa e eu ri. E ela disse, me diga como é que você, com 2 meses que perdeu o pai, consegue rir. Porque faz 6 meses que eu não consigo esboçar nenhum sorriso. Aí eu cheguei no meu limite, eu não sabia mais o que falar, olhei para ela e falei assim, eu acho que a diferença é que eu tenho Deus na minha vida e Deus me consola. E ela ficou calada. E essa é a grande diferença. Você está passando por um problema difícil? Você perdeu um ente querido e ainda não se consolou? Claro, meus irmãos, claro que nós vamos ter o período de luto, claro que nós vamos chorar, claro que nós vamos sentir a saudade. Claro, isso é normal, somos humanos. Mas 2 coisas temos que fazer. Primeiro, saber que nós somos humanos, ou seja, temos um período, mas nós vamos morrer. Então, todos irão passar, né? E entender que a morte é apenas passar para o outro lado, como dizia Santo Agostinho. Você continua aí, no mundo dos vivos, e eu aqui, no mundo do espiritual. A vida continua. Então, nós passamos apenas para o outro lado. Isso é uma coisa que nos consola e a certeza. A segunda coisa, que Deus nos prometeu a vida eterna. Ele disse, mesmo aqueles que crerem, mesmo que morra, viverá. Então, nós temos que aceitar a morte com mais naturalidade. Eu sei que é difícil? É difícil. Como a gente sempre diz, nós nunca estamos preparados para a morte. Mas a gente chora, a gente tem um período de luto e a gente se apega àquele que tudo pode. Tá aqui, ó, na palavra de 2 Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação. Nós estamos em Cristo no sofrimento, mas estamos em Cristo na consolação. Só Ele. Tá difícil? Reza. Pede a consolação do Senhor. Pede a esse Deus que tudo pode, que Ele faz, porque Ele é bendito. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus e Pai da misericórdia. E Ele pode nos consolar, sim. Basta que eu peça e creia e seremos consolados. Eu fui consolada, você também vai ser. Em nome de Jesus. Amém?